Catedral FM apresenta Amigos do Cristo, com o cônego Marcos William Bernardo e Sandro Cruz. Boa tarde. Com alegria, nós aqui estamos para esse encontro nosso, semanal. O encontro entre amigos. Queremos conversar, queremos partilhar nossas experiências, ao mesmo tempo que a partir da oração, dessa amizade estabelecida com Deus, queremos redescobrir em nós a alegria e nesta alegria podermos também, por meio dela, evangelizar, por meio dela trazer às pessoas a percepção de que, sendo religioso, nós não excluímos de nós o ser alegre, o ser feliz, o ser descontraído. Ao contrário, nós estaremos atualizando em nós um dos dons do Espírito de Deus, que é a alegria. Aqueles que têm Deus no coração sempre hão de conservar a alegria, ainda que passemos por momentos difíceis, momentos de despedidas. Hoje mesmo nós nos despedimos do nosso irmão Haroldo, que é funcionário nosso aqui da Rádio Catedral e trabalhava então no setor comercial. A ele toda a nossa gratidão, todo o seu empenho, a sua pessoa suave, sempre amiga entre nós, e estendemos esta nossa fala aos seus familiares, à sua esposa, ao seu filho adolescente. Pedimos ao Senhor Deus que os console, fazendo com que reacenda nos corações, seja da mamãe e do seu filho, a fé que sustenta a nossa esperança na ressurreição. O nosso irmão Haroldo nos precede na casa de Deus e que ele de lá então interceda por nós, reze por nós, a fim de que todo o nosso trabalho, e o trabalho que ele já conhece aqui, desenvolvido pela Rádio Catedral, ganhe cada vez mais a sua consistência e muitos tantos outros corações possam ser atingidos pelas ondas da Rádio Catedral. O nosso muito obrigado ao nosso querido amigo e agora saudoso Haroldo. Vamos juntos, vamos rezar, vamos colocar em nossa intenção a família desse nosso irmão e a partir da luz que nos vem da palavra de Deus. Juntos, vamos ao Salmo 39, a partir do versículo 7. Salmo 39, versículo 7. Como sombra que se desfaz, é todo mortal. Agita-se por um nada, acumula riqueza e não sabe quem as terá como herança. E agora, que posso esperar, Senhor? Em ti está minha esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O salmista é certeiro em suas palavras, como um sopro é todo ser humano. Ou seja, nós pensamos que temos uma consistência com uma duração muito longa nesta vida, mas nós nos enganamos. Nós temos uma brevidade, somos uma brevidade, somos comparados a um instante na vida. Por isso, a responsabilidade que cai sobre nós de fazermos o melhor da nossa vida, conseguirmos ampliar a nossa visão. E a ampliação da visão significa aqui ter Deus como horizonte. E tendo Deus como horizonte, nós incluiremos as demais pessoas, incluiremos as demandas que a vida nos impõe. Nós incluiremos os momentos difíceis, momentos que parecem ser insuperáveis, mas nós que conseguimos viver procurando fazer o bem, abrindo-nos a Deus, nós conseguimos pelo menos ter um sabor
diferenciado da nossa existência. Não nos deixamos ser envolvidos, tragados pela angústia, pela decepção, pelo sofrimento. Não, mas nós queremos sim, e assim Deus espera que o façamos, que em nós haja sempre essa abertura para algo maior. Este algo maior se chama Deus mesmo. O questionamento é levantado. Agita-se o homem por um nada, acumula riqueza e não sabe a quem as terá como herança. Esta é uma realidade. Muitas vezes nós nos apegamos aos bens materiais, a acúmulo de riqueza, fazemos tantas poupanças e depois, sem esperar, somos surpreendidos pelo chamado de Deus. E quem ficará com tudo aquilo que nós fizemos, armazenamos, conquistamos, acumulamos? Sejamos mais cientes do nosso presente. Com isso eu não estou dizendo que o homem não é chamado a ter uma previsibilidade para o seu futuro, ainda que próximo. Sim, precisamos disso, mas nós não podemos e nem deveríamos agir como se nós fôssemos ser coeternos ou eternos nessa vida. Saibamos usufruir bem das riquezas, das possibilidades que temos em nossas mãos para fazer com que o nosso presente valha a pena de ser vivido. De que nós estamos aqui em vida e estando em vida nós colocamos tudo em função desta mesma existência, e ficando em função desta existência nós vamos procurar fazer o melhor. Que seria tão bom se nós pudéssemos agir constantemente assim. E agora, que posso esperar, Senhor? Em Ti está minha esperança. Diante de tudo isso, cabe a nós esta pergunta. E agora, que posso esperar, Senhor? Esperar Ele, esperar Deus, esperar Sua presença em mim. Independente de tudo aquilo que de ruim aconteça comigo, independente das inconsistências que se apresentam no meu presente, as dúvidas, as incertezas, as interrogações, nós queremos agora, Senhor, viver de tal forma que a responsabilidade nossa se entrosa com a sua responsabilidade. O Senhor nos mantém nesta vida. O Senhor é a nossa causa conservante. Em Ti, Senhor, nós depositamos toda a nossa esperança. Ou seja, ultrapassamos os projetos humanos, ultrapassamos as expectativas materiais, ultrapassamos os acúmulos de riquezas e nós projetamos o nosso olhar espiritual para aquela outra realidade que Jesus conquistou para nós. Ou seja, o nosso ingresso, a nossa entrada na vida eterna. Eis o que aconteceu com o nosso irmão Haroldo, nosso funcionário. Hoje ele entra na eternidade e conhece efetivamente a sua identidade. Sabe quem é? Porque o seu verdadeiro nome está sendo revelado a ele, que tanto trabalhou, que formou sua família, que dedicou carinho às pessoas que estavam ao seu redor. Que também nós nos preparemos bem para que nós, durante o nosso presente, saibamos vivenciá-lo, saibamos experimentá-lo bem e construamos coisas que edifiquem o ser humano, nos edifiquem, e neste processo de edificação, Deus mesmo seja sempre edificado, glorificado, louvado. Desta forma, nós estaremos indo pelo caminho certo. É o caminho de Deus, é o caminho da vida, é o caminho que preenche a nossa expectativa, é aquele que jamais haverá de nos decepcionar. É aquele que, segundo o dito popular, jamais nos deixará na pista. O Senhor nunca fará isso conosco. Ao contrário, Ele está lá, ao lado, o Senhor Jesus, ao lado do Pai, esperando-nos como o bom pastor, como aquele que
cuida de suas ovelhas e que recebeu a responsabilidade por parte do Pai de não perder nenhuma de suas ovelhas. E Ele vai fazer questão de apresentar cada um de nós ao nosso Deus Criador. Que seja esta tarde um momento em que nós valorizemos este momento. E com a valorização deste momento, estreitemos os nossos laços de amizade. E assim teremos a certeza de estarmos sendo abençoados por Deus Todo-Poderoso. Amém.
Quem sou? Essa é a pergunta deixada pelo servo. Boa tarde, Sandro Cruz, tudo bem? Boa tarde, Padre Marcos, queridos ouvintes. Boa tarde, Silvio Júnior. Todos aqueles que nos estão acompanhando, né? Essa segunda-feira que caiu um dilúvio no Rio de Janeiro. É verdade, agora à tarde choveu. Alagou tudo. Choveu bastante. Alagou tudo e só chegou direitinho, mano. Cheguei, graças a Deus. Ainda bem que eu cheguei antes da chuva. Eu não cheguei durante a chuva. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Você já se fez a pergunta, quem sou? Quem sou? Quem sou, né? Precisa fazer todos os dias. Todos os dias, né? Nós precisamos e procuramos assim nos aproximar cada vez mais da verdade, aquela que talvez sejamos nós, né? Mas da verdade, a nossa verdade, quem é conhecedor dela é somente o nosso Deus e Senhor. Por isso, viver cada dia e viver bem, estabelecendo boas relações, não criar inimizades, não ter inimizades, saber dialogar, existem algumas características que nós encontrávamos em nosso irmão Haroldo, não é verdade, Silvio? Verdade, quando o Haroldo vai deixar uma saudade, mas ao mesmo tempo uma marca muito grande no nosso coração, né? A gente teve a oportunidade de conviver com o Haroldo durante muitos anos, eu em particular, desde quando entrei na rádio, não sei se a gente entrou no mesmo período, no mesmo tempo, né? 25 anos, né? 25 anos, é uma vida, né? Uma vida, e o Haroldo, uma pessoa muito especial, sempre disposta a ajudar, de verdade, um amigo muito querido. Então, nossa solidariedade a Adriana, filho, que tem a mesma idade do meu filho. 17 anos, 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. É um momento, algo inesperado, algo assim tão brutal, não é? Ontem à noite, ainda por volta das 22h15, então, foi quando eu recebi a notícia de seu falecimento. E hoje o Padre Ronaldo esteve junto à família, fazendo então a encomendação, e a nossa solidariedade fica aqui, é toda a rádio que sente, é toda a direção, são todos os funcionários, todos os amigos, todos os colegas de trabalho, mas nós acreditamos na ressurreição. E por acreditarmos na ressurreição, nós tocamos para frente também a programação e estamos aqui no nosso clima, no nosso programa. Silvio, as pessoas que quiserem entrar em contato, eu já estou vendo aqui que tem um turbilhão de gente aqui. Facebook.com/Catedral FM. Você tá bombando, né? O Facebook bomba, isso, né? Facebook.com/Catedral FM e também através do nosso WhatsApp 3231-3560. Importante lembrar para quem está fora do Rio de Janeiro, 0 operadora 21-3231-3560. O pessoal tá mandando menos mensagens pelo WhatsApp, é? Quem tá vendo aí? Tá devagar. WhatsApp? Tá devagar? Por enquanto tá. Quase parando? É? Tá caminhando. Tá caminhando? É. Pelo amor, vamos, por favor. Bom, tem por aqui, favor. já tem o Edmilson. Boa tarde, é o Edmilson da paróquia São Judas Tadeu do Rocha. Oi, Edmilson. Em São Gonçalo, tá ligado com a gente. Ligadinho, é isso aí. São Judas Tadeu é Padre Robson? É Padre Robson, Tadeu? Não sei dizer. Não é aquela que a gente foi? O anuário, é o anuário. Nós não fomos lá em São Gonçalo? Fomos São ali Judas Tadeu, Padre Robson. É. Então, um grande abraço ao nosso querido amigo padre. Botafoguense, igual o senhor. Botafoguense. Padre Robson. Vamos aproveitar o momento, olha aí o momento, pega o seu telefone, liga pra cá, vem falar, conversar, vem desabafar, vem sair da solidão, deixa pra trás esse sentimento de nostalgia. Programa é pra você, a Rádio Catedral está aqui à sua disposição. Você quer ouvir alguma música, você pede, você vai ouvir a música desejada. Também nós ajudamos a você a relembrar um pouco das coisas bonitas que ficaram no passado, através da música, através de falas, de reflexões, tá certo? Então vamos lá, vamos juntos ter aí essa nossa tarde agradável, que já está sendo agradável, já tomei cafezinho, e como vocês estão podendo ver, não é? Aqui é greve, ela é promovida por ninguém mais, ninguém menos do que Dalva de Oliveira. Ela cortou todo o ingresso de bolo aqui dentro da Rádio Catedral. Proibido, pai? Proibiu. Ela botou ali um cone vermelho, diz proibido qualquer entrada de bolo. E botou uma setinha, desvio pra Copa. Ah, é, pai? Não pode mais bolo? É pra ela. Ah, ela que come tudo. É pra ela. Ela sabe que eu tava na dieta, então ela falou, é pra mim. Então eu não vejo mais nada. E você, consequentemente, Sandro, também não vê mais nada. Ninguém vê nada aqui dentro. Porque tudo ficou ali. Desculpem. No bucho dela. Que isso, pai? Desculpa. Pronto, falei. Eu falei pra ela que ia falar. Eu falei. Não. Ela pensa que eu não. Covardia, pai. Faz com ela, não. Na verdade,
procedida. Ô, padre, eu não é que eu desacredite no senhor. O senhor sabe que a gente não pode fazer isso. Sim, exato. Mas eu não acredito que a Dalva faria isso, não, padre. Não, às vezes quando abre assim, o café, por exemplo, meu café tá seco, minha xícara tá seca. Olha aqui, ó, que eu vou fazer você. Ó. Acabou o café, padre? Ó, sequinho, vocês estão vendo aí? Ó. Deixa eu tomar Ó, aqui, ó. Olha aqui, pra todo mundo ver, ó. Faz isso Ó, não. eu vou jogar essa xícara na parede. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Tá vazio, padre? Agora vai encher. Só quando eu chego de Mas vazia, só que o senhor eu reclamou. jogo a xícara na parede. É porque o senhor reclamou, ela foi encher, Não, padre. é o Silvio, não tem que fazer isso, Silvio. Ora. Hein, padre? Você não Covardia vai. com a Dalva, isso faz isso É, não. olha lá. Dalva atende o senhor tão Vê bem, se você padre. descola um biscoitinho aí, não é? Ninguém tem um biscoito guardado, escondido, um alocado na bolsa. Eu tenho certeza que na sua bolsa, que na bolsa de mulher encontra-se tudo. Até biscoito? Então, biscoito. Claro que ela tem um biscoitinho ali. O que você tá falando aí, Silvio Júnior? O que você tá falando aí? Fala, Silvio Júnior. Bota no ar, Silvio Júnior. O que você falou aí, Silvio Júnior? Hein? Bota no ar. Era pra Dalva, pai. É pra Dalva? É pra Dalva, então pai. bota pra ela. Bota pro nosso povo saber tudo o que acontece aqui, as nossas intimidades todas aqui na Rádio Catedral, aqueles nossos sofrimentos, Era pra Dalva, as nossas pai. dores, as nossas conquistas, nós partilhamos com você. Nós queremos fazer isso e nós gostamos de fazer isso, porque mais do que um instrumento... Ó, Vai lá. ó a Dalva. Cadê a Dalva? Tá achando Que foi isso, gente? Tá achando que eu... Tá achando o quê? Tá achando o quê? O que houve? É ela que tá gritando aí? Que Tá isso? achando alguma coisa, O padre. que você tá achando, Dalva de Oliveira? Hein? Acha que eu sou louca. Acha que sou louca? É isso que tá dizendo? Oh, Ele então tá coloca ao vivo! Coloca ao vivo! Durante o distrata meus funcionários. Olha só ela! É ela falando. Repete aí, Silvio Júnior, Isso é repete quando isso aí. ela tá irritada. Quando ela tá nervosa, ela muda o timbre de voz. Você viu? Ela muda Distratando o timbre. os funcionários, Ela muda o timbre de voz. Ela dá nada. Ela é Eu sou menina. louca, que eu não tenho coragem? Olha só, de novo, bota aí, Silvio. É ela. É a dona Hermínia que tá falando? Parece sim, mas é ela. Tá achando que eu... Não vai. Ela trava, entende? Ela parece que ela engasga na hora, porque ela quer botar pra fora. Mas todo não esse consegue, sentimento, mas não não consegue. consegue. Ela não consegue. Ela apareceu na tela. Quem tá lá olhando pelo Facebook, tá Consegue vendo ela? ver? Olha lá o sorriso dela, ela tirou logo. Olha lá, agora não conseguiu esconder, correu. Ela corre. Ela é É, danada ela, pai. meu pai, ela tá atrás da coluna. Ela tá escondendo atrás da coluna. Olha lá, pra não ser vista. Mas não adianta, a gente acha, né? Não tem jeito, pai. A gente Tem que acha. achar. Ora, que negócio é esse? E então, queridos amigos, como estamos vivenciando a nossa paróquia, a nossa vida da comunidade, em família. Como é que está a sua família? Tá tudo bem? Tá trouxendo na memória? É ela? Deixa ela. Dalva de Oliveira, pai. A Dal, vai lá. Vai, Dal. Aquele vestido, a cintura marcada e você dançando, girando a mãozinha no ar. Vai. E aquele cabelo cheio de laque. Ela adorava usar laque. Nossa, gente, é uma coisa impressionante. Dá pra fazer isso, pai? Claro Ou que faz até hoje? Não, até hoje não faz, né? Botar um laque pra botar o cabelo ali, né? Todo Vai ficar arrumadinho o cabelo, né? Então não tem problema. Bate o vento, aí levanta. Levanta tudo. Tudo, aí vai, sopra. Aí, mas ela também gosta, né? Que seja assim, solta o vento. É. Solta o vento, né? Né, Dalva? Soltar o vento é melhor do que rabo de cavalo, né? Lá, viu? Confirmou, viu só? Agora ela confirmou mesmo, Agora pai. confirmou. Confirmou. Lá. Ela Viu? disse que é isso mesmo. É isso mesmo. Alguém tá querendo ligar pra cá, ela tá interrompendo, ela tá interceptando. Caiu a ligação. Caiu a ligação, ela faz até cair a ligação, gente. Insista, gente. Vamos ver, vamos fazer ela se converter, fazer a mulher ficar Converter em boazinha. quê, pai? Olha Ficar a boazinha. Sayonara. Hã? Quando a Sayonara colocou. Ih, olha ele, vai jogar a xícara na parede. Devolve, Dalva. É isso aí. Assim não. Se eu não ameaçar. E ele quebra mesmo. Quebra, espatifa na parede. Aí ela logo correu. Não é prejuízo pra rádio, Depois eu vou ter que pagar. Aquela pessoa no bolso dela primeiro, né? Porque ela que vai pagar, né, pai? Ela que não deu o café, o senhor Eu quebrou. quebro, ela paga. Né? Ela que paga. Porque ela provocou. Culpa foi dela, não foi, pai? Foi. Não tem jeito. Culpa foi dela, O que tem que posso pagar. fazer? Não é verdade? É verdade. Ora. Então, meu amigo,
Vamos lá, vamos pegar esse telefone, vamos conversar e a gente vai fazer, ô Silvio, uma musiquinha bonitinha aí pro pessoal, né? Acho que à tarde cai bem, essa chuvinha assim, gostosa. Bota aí uma coisinha lenta, uma coisa assim romântica, né? Uma love. frio. Deixa o love rolar. Vão derrubar a gente, mas depois de derrubar, não tem problema não, a gente levanta de novo, né? Porque é sempre assim. Derrubação danada, né? Meu filho. Misericórdia, meu Deus do céu. Mas a gente... dá um jeito, né? A gente dá um jeito, né? A gente vai... E você, tá tomando seu café? Pegou o biscoitinho? Você tá em casa? Tá acomodadinho? Tá acomodadinha? Hein? Nós estamos aqui na rádio. Estamos tomando nosso café, né? Sem nada, só café. Puro. Né? Puro. O bolo não pode mais, Você pode comer um bolinho aí. Por nós. Olha aí. Você lembrar um pouquinho da história, da vida. Vai lá. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. E o Silvio já colocou já assim no finalzinho pra dar aquela lembrada boa, aqueles bailes frequentados, né? Aquelas músicas... Biscoiteca que chamava antigamente. A moda era a seguinte, era você deitar, ligar o rádio e dormir ouvindo música. Era ou não era, Silvio? Era isso ou não era? Era assim. Dalva, então, gente, ela botava o ouvido dela grudado na caixa de som do rádio. Ela, mano? Era. Pra ela dormir. Chorava e tudo. Com essa música que tá falando agora, ela chorava, olha. Escuta só. Ó. Nossa, ela alagava o quarto. Alagava. Mas era muito choro, pai. O quê? Soluçar. O senhor lembra, pai? Uhum. Ela contou pro senhor, ela contou, não foi nem confissão, não, foi bate-papo mesmo. Ah, é? Se fosse confissão, não podia dizer, né? Foi bate-papo. É verdade, pai. E a tu que ia lá pro lado dela consolar, ela não faz assim, não fica assim, não, maninha, vida pela frente. Era assim, ela falava isso, pai. O futuro está todo à sua frente. Aí, caminhada padre, aí tu, Mana, padre, conta comigo. Tu que levava o lenço? Levava o lenço? Não, eu precisava dar um lençol, meu. Eu precisava de um lençol. Era um lençol, padre? Que enxugava as lágrimas? Era um lençol. E tu que levava o lençol? Olha, quem não se lembra disso? Deitadinho ouvindo a música pra dormir, hein? Era como pra ninar. Thinking I'd be strong there, but I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with ice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. E a galera já aparece aqui dançando, já, olha, animada, é isso aí. Chegando no sofá pro lado. Chegando no sofá pro lado. Na cozinha, centro, fazendo café, no lanche. Vai. Todo mundo dançando. Comendo aquele pão, olha, eu vou brincar aqui com mortandela. Não é mortandela, não é mortadela, tá bom? Mas a gente fala mortandela, parece que fica mais gostosa. Pão, mortadela e guaraná. Não, mortandela, parece que fica mais gostosa, né? Parece que fica. Se fala mortadela, fica meio chapada, né? Fica meio baixo, né? Fica ruim. Fica ruim, né? Aí, pô, aquele pão com mortandela. E de fato, a padaria, pra comprar aquele pão com mortandela, né? Eu tô falando bem errado, eu vou corrigir, tá? E aí você compra assim, eu quero 300 gramas, não, ainda fala 300 gramas. Olha, pelo amor de Deus, vamos corrigir o português, galera, pelo amor de Deus. Grama, você vai levar o capim todo pra casa. Você vai levar o capim. 300 gramas. Aí tá correto. A gente pode se corrigir. E a gente se corrige entre amigos, aí, padre, né? então, nós estamos sendo retransmitidos
Por quem? Quem tá Plantão, retransmitindo? Plantão Zona Oeste. Já tem 200 pessoas vendo a gente no Plantão Zona Oeste. É mesmo, Plantão Zona Oeste, um grande abraço pra vocês que estão aí ligadinhos. Retransmitir a gente na Zona Oeste. Que coisa boa, já estamos retransmitindo o programa Amigos do Cristo. Isso é muito bom, é muito bom. Significa que estamos ampliando cada vez mais as nossas amizades. Isso é frutífero e Deus espera que nós cresçamos cada vez mais em amizade. E nós estamos falando aqui só em pontuação, não, isso aí para nós não é o mais importante. O mais importante é que você se sinta atingido pelo programa, a partir da palavra de Deus, daquilo que nós meditamos. O questionamento é um questionamento existencial sobre o fato da vida, sobre aquilo que nós fazemos em nossa vida presente e aquilo que nós deixamos de fazer também no presente quando nós nos projetamos tão somente para o futuro. Pronto, chegou a ligação. Alô, alô? Alô, boa tarde, Padre Mar. Ih, olha ele. Tarde. Olha ele. Então, O pandeirista. Meu querido, De Belfor Roxo. vai lá, dá o nome, porque a gente também esquece aqui. Dá, você veja que caiu, me jogaram no chão já meu Facebook, viu? Aqui, já jogaram no chão, meu querido. Como é que você Foi tá? só você ligar que o Facebook caiu. Não, mas eu consegui, graças a Deus, consegui restabelecer a ligação. Conseguiu restabelecer, né? Ah, você restabeleceu. Caiu a conexão pra você também aí, é? É. Então segura a conexão aí, meu nego, porque do jeito que tá aqui, olha, até sumiu da minha tela, não tô vendo mais nada por aqui. Nada. E o que você conta de novo? Tá chovendo muito por aí? Senhor? Está chovendo muito por aí? Não, tá pra caramba, mas não tá chovendo muito, não. Ah, não? Não, né? Não. Aqui no centro choveu muito. Aqui na Glória. Se quiser, amanhã não pode chover, não, porque amanhã eu tenho que sair. Eu vou bem perto dos senhores aí, amanhã. Você vai aonde amanhã? No Instituto Benjamin Constant. Ah, lá no Nos permitir. Ah, Na legal, Urca. legal. Fica aqui na subidinha, perto do Lago do Machado, ali pegando já o caminho para Botafogo, né? No início da Urca, lá na Na frente. Urca, isso aí. O Instituto Benjamin Constant É na Urca. É em frente ao iate. Gente, eu estou vendo aqui então. O que é ter minha É na confusão Urca. aqui? Eu Na sei onde- Urca, na Urca. Um prédio grande ali, Eu eu tô sei onde é. perdido aqui na geografia. Eu vou ensinar a geografia do Rio de Janeiro pro Cônego. eu tô Ele não, perdido aqui. ele não conhece mais não. Tá dando lápis na memória dele. Marcos, Oi? geografia carioca. Aí, ó. Isso, geografia carioca. Ela a gente guarda, né? Apresentei. Isso aí. Como vai, senhora, sua mãe? Vai bem? Tá bem, graças a Deus. Minha mãe tá preparando o almoço, a gente acabou de almoçar agora. É mesmo? Ela O que tá que rolou no contando aqui almoço na de rádio. hoje? Você almoçou Fala. o quê? O que que rolou no almoço? Fala pra gente, vai. Ó, farofa, maionese, aquele franguinho assado, Olha aí, ó. Coca-Cola de responsa, comprado no Guanabara. No Guanabara. A propaganda pros outros. Propaganda, pros outros ainda. Faz propaganda. Você tá ganhando um dinheirinho lá, né? Eu quero fazer um marketing aqui. Eu quero que eles vão patrocinar o programa. Ora, você não abre a boca pra dizer da onde vem tudo. Oh, meu Deus do céu, que coisa. Padre Marcos, Fala, meu querido. ficou famoso, hein? Por quê? Eu participei diretamente lá do mercado, Ah. depois que eu desliguei, ficou geral. Ué, você tava falando com quem? Você falando com quem? Eu tô falando na Rádio Catedral, a Rádio da Alegria, 106,7, a Rádio da Esperança e da Fé. Que legal, que legal. Isso aí, ó. Cônigo Marcos Luiz e Bernardo. Olha aí, então, deixa a galera participar também, né? O pessoal do Caixa. O Caixa pode colocar um fone de ouvido, pode participar. E eu gostava do Bom Bordão também, quando eu falei assim, o senhor perguntou, quem tá falando? Sou eu mesmo, ao vivo e a cores, em carne e osso, diretamente da Cidade do Amor. O bordão ficou, né? O bordão ficou. Né? Pô. E te deram alguma promoção de lá, meu querido? Te deram alguma promoção? Hã? Te deram alguma promoçãozinha, assim, 1 quilo de carne? Me deram, sim, depois que eu passei no caixa, né? Já tinha passado o caixa, padre. Ele já tinha pago a conta. Mas da próxima vez você faz perto do açougue. Presta atenção como é que foi. Da próxima vez você tem que fazer propaganda antes. Aí, escuta, eu vou passar vamos para o trajeto. Vai. Eu vim no decorrer do salão, minha mãe selecionando os itens, eu pilotando o carro. Como é que é? Motorista tem carteira, né? Bate aqui, bate ali. Depois cheguei no caixa, a operadora do caixa registrou tudo, a gente pagou, colocamos na sacola, aí eles me deram as mercadorias. Depois de paga, né? Ele deram. Aí é fácil, né? É fácil. Aí entregaram pra você a mercadoria, né? Aí me deram, entendeu? Me deram tudo. Aí dele você não desce, né? Isso aí tem que receber. Se eu não receber, é caô, né? Caô, você ia montar. Aí tem barraco, não ia ter barraco? O quê, caboclo? Barraco não, mas... Como é que é o negócio? O quê, caboclo? O quê? Como é que é o negócio? O quê, caboclo? Vai ter barraco?
Que é isso, menino? Por que, caboclo? Barraco não vai ter, não, mas as boas broncas, eles iam levar. Que ia levar. E Você é da bronca, né? Você sabe bater boca mesmo? Você sabe bater boca? É mesmo? Eu? Você sabe bater boca mesmo, na briga mesmo, sabe? Deixa pra lá mesmo. Deixa pra lá, né? Melhor. Deixa pra Tá lá. bom, meu querido, olha. Deixa pra lá. A gente... Ei, Márcio, Diga. Eu vou encerrar minha participação, se o senhor me permitir, Diga. daqui a pouquinho, com o hino de consagração à Nossa Senhora. Então vai lá, toca o seu hino de consagração a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora, minha mãe, serei da voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Eu hoje dou meu coração. Contar pra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Quem quiser pode acompanhar. Vai lá, o povo tá acompanhando. Propriedade vossa. Amém. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Salve Nossa Senhora. Amém, louvado seja. Muito obrigado, meu querido, por essa participação estupenda aqui. Uma salva de palmas para o nosso amigo, amigo de toda segunda-feira. Pode mais. Sim. Aí, semana que vem, em nome de Jesus, eu vou ter um bom sucesso aí na rádio, valeu? Valeu. Estamos aqui, hein? Tchau. Tchau. Fica com Deus. Olha, já passa pra cá, pra nós também, olha, aqui vai continuando, né? Chega papel e eu tenho que ficar lendo e pensando o que é que vou falar aqui, né? Primeira coisa é a meta, nós estamos em 54%. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima celebrada a memória na semana passada, grande festa, bela festa, e pedimos a intercessão de nossa mãe, Maria, mãe de Jesus, que interceda por nós, interceda de modo muito especial por todos os trabalhos que são desenvolvidos aqui pela Rádio Catedral, por todo o sistema de comunicação que está sob a responsabilidade do vigário episcopal Padre Arnaldo. E, ao mesmo tempo, aqui vem a campanha do boleto extra de maio de 2022. Mas o que é boleto extra? Por que boleto extra? Não aguento mais conta extra. Essa conta extra, querido, vai ser destinada para as obras sociais, para a Casa Santa Edviges, uma casa de acolhimento à pessoa com câncer, situada em Brás de Pina. A casa foi adquirida para receber o próprio Jesus Cristo na pessoa dos doentes. Então vejam bem aí, olha, a responsabilidade da Rádio Catedral, aquela que quer, sim, cumprir as suas metas, quer ter todo o seu orçamento para que possa honrar com os seus pagamentos, mas ao mesmo tempo a rádio nunca se esquece de seu comprometimento social. Não há uma boa economia que não inclua o comprometimento social. Sem comprometimento social é apenas usura e nós não queremos isso entre nós. Por isso, vamos ajudar aí na campanha do boleto extra. No boleto agora no mês de maio você vai receber e você ajuda sabendo que uma pessoa que está com câncer será acolhida nessa casa Santa Casa Edviges, ou Santa Edviges, que fica em Brás de Pina. É só você ir lá e conferir. Depois eu pedi o endereço, não me mandaram tudo aqui, menos o endereço. O endereço da casa não mandaram pra mim não, né? Mandaram não. É coisa, joguei no chão, isso é coisa de Dalva, né? Ela faz lá. Ela pediu sem endereço. É coisa de Dalva. É coisa de Dalva, né? Coitado de Dalva. Agora que você vem. Gente, vocês viram o deboche dela comigo aqui. Você quer endereço? O que ela falou, pai? Seu quer endereço? Ó, olha só, debochada mesmo. Olha só. Tá todo mundo te vendo. Olha lá, olha com os dois mordendo o lábio.
Mordendo o lábio, debochada. Ela vai pegar lá. Saiu. Olha, você viu, Júnior? O que tá acontecendo aqui na rádio? Há explicação para esse fenômeno? Não. A gente tem que engolir, basta, né? Tá difícil. Bota um charmezinho aí, vai. Bota um charmezinho. Trazer aqui a informação. Que informação? O Centro de Operações informa que algumas situações complicadas no centro do Rio de Janeiro. Opa! Presidente Vargas, uma árvore tombou agora há pouco. Que isso? O Corpo de Bombeiros está no local lá para retirada e aí com isso já viu que o trânsito vai ficar mais complicado Nossa, ainda, né? galera, vamos tentar sair um pouquinho mais cedo aí. Senhores patrões, vamos liberar a galera mais cedo, porque... Ali na altura da Praça da República, no sentido Praça da Bandeira. Nossa, e ali deu fica ruim. É ruim mesmo, hein? Então vamos liberar a galera um pouquinho mais cedo aí. Você tá me ouvindo aí? Tá no escritório de advocacia, tá aí no seu supermercado, tá aí vendendo produtos de beleza. Libera a galera, Deu porque ruim, deu ruim. Muita chuva, né? muito vento. É verdade, foi uma coisa assim, eu escutava os trovões, né? Trovoada danada, né? Foi danada. Eu já tava ali, aqui na rádio e não fogo. consegui ver. Eu ouvi. Você ouviu, cadê o nosso charme aí? Aí, falar nisso, eu passei lá, nós fomos até Madureira, no Parque Madureira. Olha, foi um passeio pelo Parque Madureira aí, o Eduardo Marucci, e tava também o Anderson também. Nós fomos lá, estamos preparando uma coisa bonita, uma coisa bonita. Nós queremos o Natal em Madureira. O Servo vai participar? Oi? O Servo vai participar? O Servo parece que vai. Parece que já está sendo trabalhado lá. Vai ter até o Papai Noel. Disseram que iam chamar o Santos, esse Papai Noel, sabe? Vai, dá certo. O senhor não... Rapaz, deixa eu ficar quieto, melhor. A prudência me faz ficar calado. Nesse momento. Ele vai de Papai Vamos Noel. de Papai Noel, né? Papai Noel. Uma barba enorme que vai até o chão. Aí... Tá certo. Aí ele senta, distribui brinquedos com as crianças. Depois de outubro, né? Papai Noel. Santo Cruz. Depois lá de no outubro. Parque Madureira. Mas vamos lá. Parque Madureira. Estarei presente, Olha, com prazer. é pra trazer a galera toda ali de Deodoro, Realengo, Bangô, Cádio Santa Albuquerque. Cruz, Cádio Albuquerque, Guadalupe, ali Campo Barros Grande. Filho, Campo Grande, Costa Barra, pra trazer a galera toda. Parque Madureira, hein? Aguarde, porque Vamos vai lotar chegar. aqui, ó. Vamos lotar. E é o Vicariado Episcopal para a Cultura, que tá aí à frente, tá trabalhando. A gente já teve a conversa com o administrador do espaço. Vamos dar uma valorizada, hein? Eu gostei do Parque Madureira, hein? Andei aquilo tudo. Cansa pra andar aquilo tudo. Nossa, depois eles me puseram num carrinho. Aí no carrinho eu já fui mais tranquilo, né? Aí fui apreciando, né? As coisas, vendo devagar como é que era aquilo lá. Gente, é bonito. É bonito. O lugar do palco, lá tem um palco, né? Com a capacidade para mais de 25 mil pessoas. E tá, O olha. negócio é bonito mesmo. Olha, vamos lá, hein? Eu estive lá e botei meu pezinho no parque. É, o senhor gosta. Tem aquele. Acarajé. Acarajé não tinha lá, não. Mas o senhor vai querer, né? Assim que você tiver, se tiver uma baiana que faz um bom acarajé, você por que não abrir espaço pra gente comer um acarajé? O senhor não gosta de acarajé, né? Eu adoro acarajé, gosto de acarajé. E tudo aquilo que diz respeito à Bahia. Bom demais. E a comida mineira também, eu gosto muito da comida mineira. E outras regiões também do nosso país. Só que a gente muitas vezes não conhece, não chega a gente aqui. Mas a gente visitando, fazendo turismo, podendo visitar a região, a gente descobre as maravilhas culinárias que existem em nosso país. Você gosta, Sandro, de viajar? Bastante, né, pai? É bom a gente conhecer a cultura dos outros, é bom a gente aprender com a cultura dos outros, né? É sempre bom. É verdade. E respeitar, né, essa cultura do outro, né? Esse talvez que falte hoje, né? O respeito à cultura, né? Do outro, né? Não só na cultura, mas respeito ao ser humano. Respeito ao ser humano, é verdade. Isso hoje no Brasil é uma coisa que tá muito difícil, né? É uma pena, De é uma respeito pena, de é uma pena. vários lados. E por outro lado, a gente vai vendo tanta coisa feia acontecendo, violências tolas acontecendo, sentimentos que até então nós não tínhamos no nosso país, estão surgindo, brigas, rixas, nada disso a gente precisa conservar. Nada disso vale a pena. Não vale a pena. Vai armazenar o que com isso? Olha, vai armazenar. Então descontrai essa tua cabeça e seu coração com esse charmezinho aí que o Silvio Júnior preparou pra você. Vai lá!
Baby come back. Olha, ele tá pedindo pra voltar de volta, ele vai voltar. Opa, esse foi violento, hein? Ó, Silvio, gostei, hein? Gostei do equilíbrio entre a cabeça e a pelve. Ó, porque tem que ter equilíbrio, não é? Vamos manter o ritmo da perna. Hein, Silvio? Tem que ter, No canto a gente prepara isso também, sabe? Tem que sustentar aqui embaixo, né? Que a gente chama de quadril, mas é pelvis, na verdade, pra o ritmo ser mantido. E a respiração vir, porque senão morre. Olha, esse passo é mole pra dar um. The summertime skirts and the guys ain't canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go. Ela tá dançando, pai? Ela entra de Dalila. Mas ela tá dançando ou não, pai? Dalila. Ela fica ali mexendo com o pezinho. Ela não gosta de mexer com o que eu falo, né? Então ela fica mexendo com os pezinhos ali de baixo, não dá que eu não pra consigo ver. Eu não consigo ver daqui. Se eu não ver, ela fica só balançando. Ela sabe apertar os lábios, ó. Ela vai, Querem conhecer a Dalva? Ó. É assim que ela faz. Assim ela faz? É assim. Ela tá linda de só. É verdade, é verdade, não é? Olha lá, que é isso? Aí ela... pra cima. Eu não sei o que ela pensa quando ela aperta ali. Ai, não. Isso aqui, cadê a... Onde é que tá a loura? Onde é que tá a loura? Daqui a pouco, quando acabar o programa. Que era a Sussete. A Sussete. Que é a Fátima. Fátima! Cadê você, Fátima? Você tá me ouvindo? Não, quando acabar o programa ela chega. Ela não tá com o rádio ligado lá na produção, não? Claro que Fátima Maria de Araújo, por favor, compareça ao estúdio da rádio. Compareça ao estúdio ao vivo. Fátima, ora. Quando acabar o programa ela aparece. Silvio Júnior, vamos às mensagens. O povo tá falando com a gente aí, vamos lá? A Maria Moraes está aqui, seja uma santa e abençoada semana para todos nós também. Muito obrigado. A Valéria Pereira, boa tarde. Padre Marcos, boa tarde. E Sandro, Marlene Ribeiro também está por aqui. Sentimentos a toda a família do nosso amado Haroldo. Amém. Cacá também está participando com a gente. Oi, Cacá. Cacá da Zona Oeste, de Campo Grande. Um abraço pra você, Cacá. Nancy Bandeira também está participando aqui. Oi, Nancy. Sayonara Claudino, Alda Nogueira Gomes. Eita. Maria Moraes, Deus na sua infinita bondade conforte os amigos familiares do Haroldo. Isso mesmo. Alberto Rosa, que temos uma feliz tarde. Amém. Luiz Santos também, boa tarde a todos, boa tarde, Sandro. Boa tarde. Serginho do trailer lá de Tanguá, queridíssimo Serginho. Maria Joana Gutierrez também, Lourdes Souza, Rosimério do Nascimento Almeida, Maria Chaves, boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde. Maria Cristina Sena. Olá. Aproveita esse dia lindo, abençoado por Deus. Amém. Para agradecer pela vida. Amém. Serginho, sexta-feira eu vou comer feijoada, hein? Vou levar o padre. Então tá, feijoada sexta-feira, imagina. Lá em Serginho do Trem, feijoada toda sexta-feira. Dalva, você corre lá que estão derrubando de novo aqui no Facebook. Estão me derrubando aqui de novo. É uma coisa. Caiu de novo, mano? Vai de novo. Deram uma banda no senhor? É uma coisa, a gente cai. Que coisa maldosa, né? Padre, deram uma banda no senhor? Olha, fala que praga de padre pega. Ih, meu Deus. Eu vou jogar uma praga. Faz isso não. Glória Eduarda. Maria Eduarda. Oi. Hoje eu quero agradecer pelos carinhos que recebo. Ontem a dona Graça disse que fica aguardando eu passar a previsão pra ela ver se vai deixar as roupas ficarem na corda à noite. Ela mora sozinha e as músicas que o senhor coloca deixa ela super animada. Que bom! E aproveitando, quero deixar um beijo super especial para a Rita de Cássia do Pacheco. Legal! Olha, hoje o tempo está chuvoso, com 85% de umidade, ventos 34 km por hora e 23 graus. O pensamento positivo para a semana é entender as vontades de Deus, que nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando. É isso aí. E tem um plano para a nossa vida. Sempre. Faz a caminhada valer a pena. Isso mesmo. Beijo, em Jesus Maria. Beijo pra você também, Maria Eduarda. Tá aí a nossa conselheira Mirim.
para as crianças todas. Menina do tempo, né, padre? A menina do tempo, a conselheira Mirim, passando aí a sua experiência de vida, de união a Jesus, a Nossa Senhora, atuante em sua paróquia. Enfim, tá aí a presença de uma criança em nosso programa Amigos do Cristo. E vamos lá, Silvio, continua, porque já derrubaram ali, já que derrubaram mesmo, então coloca a música aí. Então a nossa imagem tem participação ainda pelo. Tem participação? WhatsApp. Então vamos lá, Isso. joga a participação, vai lá. Padre, boa tarde. O programa tá bem divertido. Amém. No meu tempo também era biscoiteca. Biscoiteca, não falei? Gostei muito Era de isso lembrar mesmo, era disso. biscoiteca E antigamente. toca pra mim, Gilson de Souza, com a música Poxa, como foi bacana te encontrar Aí. de novo. Gostei, Será que dá? finadíssimo. Dá que dá, minha filha. Já que Vambora. derrubaram a gente mesmo, Vai vou dar. botar pra você. Vai lá. Bota, Silvio, mas vai dar. Esta piano mesmo. Só assim, vai lá. Poxa, como foi bacana te Pode dançar, minha filha. É com você, é contigo mesmo. Vai lá. junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Todo mundo pode cantar. Olha, dá uma fazendo. Que você não ficava nenhuma semana longe deste poeta que Vocal. tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é o motivo de um poeta louco que quer o seu amor pra te fazer canção. Não entre nesta de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar juntos. Mulher, o seu lugar é no meu coração. Pra ter o seu amor e te fazer canção. Olha aí, poxa. Era bem usada essa expressão, né, Silvio? Poxa. Parou, né? Poxa. Pois é verdade, né? Antigamente o pessoal falava muito isso. A língua é padre. dinâmica, a língua é sempre dinâmica, Vai né? mudando, né? Vai mudando, outras evoluindo, expressões vão vai surgindo novas entrando, expressões. outras gírias vão aparecendo. É verdade. E na gíria também há uma expressão, né? Esse poxa é uma lamentação, né? Que ela estava agradável e de repente tudo foi por água abaixo, né? Vai lá, Silvio. Sou da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem na Rocinha, agradecer por essa rádio que Deus abençoe e por esse programa. Amo esse padre, ainda vou conhecer pessoalmente. Se Eu vou Deus à quiser. Rocinha, meu filho, eu vou à Rocinha, eu vou. Nós fomos almoçar, o senhor não foi almoçar com a Eu não gente? fui nada, você me convidou, você No Mirante da Rocinha. Você me deu uma volta, meu maior caô, porque me convidou pra comer no terraço da Rocinha. No Mirante da Rocinha. No Mirante da Rocinha, tá convidando Mas até hoje. o senhor não foi, não? E eu quero subir, não foi, você não me chamou. Você me chamou, falou Eu que acho que o senhor foi. você não me levou. Tem certeza? Então você foi sozinho e eu fiquei na pista. Tem certeza? Você me deixou na pista. Tô brabo. Isso. Ele me deixou na pista. Eu acho que o senhor foi, pai. Tá bem. Eu, quando eu quero a Rocinha, eu pego ali a antiga. Pego a moto também. Mas aí eu pego ali, de carro, subo ali pra antiga a Estrada da Gávea, aí passo pela comunidade, gente maravilhosa. A curva do S que é problema. A curva do S é um problema. Você tem que esperar o ônibus fazer a curva, fica aquele tumulto, toda a galera vai pra lá, a galera vai pra cá, e moto segura. Cai todo E mundo aí, no ônibus. o carro fica parado, você tem que dar uma resta um pouco na calçada. Aí quando o ônibus consegue fazer, vai todo mundo na frente. É uma beleza. Porque o lugar que a gente vai almoçar é na subida pela Estrada da Gávea. Então pronto, então vamos marcar aí, porque tem a nossa amiga aí, como ela se chama? Vamos dar a nossa amiga aí? Cadê, Silvio? Agora você perdeu também, Silvio Júnior? Cadê, Silvio Júnior? Você perdeu? Marcinha. É a Márcia? Márcia, um grande beijo pra você. Nós vamos lá. E um grande abraço a todos os nossos Nós queridos vamos lá no moradores. Da Rocinha, Fátima. A Fátima, Nós vamos lá no Mirante almoçar, eu e o Você tá padre. ficando aí, tá trocando Lá a tem um vista, torresmo né? bom, padre. Tem que trocar os óculos. É, padre, tem um torresmo lá bom aberto. Tem torresmo aí também, é? Tem. Aí Lá no Mirante. que tem torresmo ali. Eu sei que ali embaixo tem um cachorro quente que é gostoso, Podrão. sabe? Tem um podrão também. Tem um O senhor podrão. gosta, né? Tem. E tem também ele fazer um hambúrguer, um burgão. É?
é grande. Conhece Faz tudo. até entrega, delivery. Conhece tudo. Delivery. Conhece tudo. A galera ali é animada. Né? Olha, eu não aguento mais essa coisa de ficar caindo nesse Facebook. Você dá uma olhada De novo, pai? isso aqui, viu? Porque eu não botei música nenhuma e tá fazendo cair de novo. Vocês veem se a conexão da internet, vocês ficam me derrubando. Você fala, olha, Dalva, eu vou botar o povo todo. O povo vai cobrar você. O YouTube tá inteiro. Dalva. Ali tá, mas aqui fica caindo. Eu vejo aqui. Eu vejo. Aqui atrás de mim, a televisão, pai, do YouTube, tá funcionando. A YouTube tá funcionando bem. E o Facebook que caiu. Então olha bem, vou falar um recado pro senhor do Facebook. Se não nos mantiverem na linha, vamos fazer só propaganda para o YouTube, tá bem? Campanha. Não tá atendendo. Vai voltar correndo Não tá agora. atendendo, então vamos todo mundo pro YouTube. Pronto. E deixa o Facebook de lado. Ora. Então ainda mais que eu falo que vocês estão ficando caducos, né? Porque falam que o YouTube o Facebook já tá passando, né? Então, tá atentos, viu? Fiquem tão rigorosos assim, Facebook não. tá ultrapassado, pai? É? Outros aplicativos aí já estão surgindo. É verdade. Com muito mais. Então, pronto, fica essa bobagem, essas políticas horrorosas. Que a gente nem toda entende. hora. É coisa boba. Né? Se tivesse finalidade comercial, tudo bem. Mas aqui não tem finalidade comercial nenhuma. A nossa finalidade é a de evangelizar. De levar a palavra de Deus. E de trazer a cultura. E alegria às pessoas, né, pai? Não, e trazer a cultura. E quando se toca uma música de um artista aqui, não se toca aqui com o intuito de ganhar recursos, nada disso não. Toca aqui com o intuito de sublinhar a arte, a beleza, a voz, a letra, a melodia. É isso. Se você quer jogar contra isso, é besteira, né? Verdade. É besteira. Existem algumas rádios que tocam só músicas populares, brasileiras e outras também internacionais, que são espaços que de fato precisamos, porque a gente precisa navegar por esse horizonte bonito que se chama o horizonte da música e que faz parte da nossa vida, né? Muita gente no passado tem uma música como referência e gosta de se lembrar daquela música para fazer uma viagem e dar uma fortalecida no presente, olhando já para o futuro. Vai lá, Silvio Júnior, mais alguém aí por Silvio Júnior? Vamos lá. Tem a participação que chega pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, sou Mônica Barbosa, da Pascom Rio, Paróquia São Judas Tadeu de Bangu. Meus sentimentos à família Catedral pela perda do amigo Haroldo. Muito obrigado. Padre Marcos passando aqui para fazer um convite aos pasconeiros. Sábado, dia 28 de maio, irá acontecer o ECOM, que após 2 anos será presencial. As inscrições podem ser feitas através da página da Pascom Rio. A missa será presidida pelo nosso pastor cardeal Dorani. Recado dado aí então, os pasconeiros. Vamos participar da celebração com o senhor cardeal. E que vai ser aonde a celebração? Repita aí o lugar para as pessoas anotarem. Voltando aqui, dia 28 de maio. 28 de maio? Isso. Inscrições pela página Pascom Rio. Agora eu não tenho um local aqui. Não, sim. Você aonde? Aonde vai ser? A discussão entre a Silvio Júnior e Dalva. Mônica, manda pra gente aqui o endereço completinho. Os dois estão discutindo ali dentro. É Dalva e Silvio Júnior. Então, né? Ele dá um sorriso. Olha lá. Me lembra aquele, o Rabugento. Você lembra do Rabugento? Hein, Silvio Júnior? Silvio Júnior, você lembra do Rabugento? Eu tô bravo. Eu não gosto mais disso. Lá, ele colocou. Você lembra da gargalhada do Rabugento? Você lembra? Era enjoada aquela gargalhada do Rabugento? Aquele cachorrinho, gente, da corrida maluca, né? Vamos atualizar aqui o endereço cônego do ECOM 2022 é no CCSP. Centro Cultural Social Pastoral Cardeal Dorani João Tempesta, na Praça Nossa Senhora da Apresentação 352 em Irajá. Então vamos todo mundo para Irajá no sábado, hein? Quem puder, esteja lá, os sábado, pasconeiros. 28 de maio. Necessariamente, hein? Devem estar lá para o aprofundamento, para debates de ideias, conhecer novas tecnologias e novas maneiras de então jogar. O Alexandre vem pra cá pra me cobrar se eu não falei. Alexandre, eu já falei, inclusive até caiu aqui o papel que a bendita Dalva de Oliveira. Dalva, vem cá, por favor, querida, vem cá, vamos lá. Agora, bota a música de suspense aí, Silvio, bota aí. É agora, Dalva, vai, bota uma música, bota. Silvio, cadê, Silvio? Música de suspense. Cadê? Por favor, querida. Aí, Dalva. Você poderia fazer um favorzinho para mim? Pegar as informações. A folha que está no chão. A folhinha que está ali. Para eu poder falar. Ela. Olha ela, gente. Olha ela. Quis ficar escondida, pai. Olha ela.
Olha aí. O cara tá me desafiando. Só isso, padre. Se eu fosse o senhor, eu mandava ela fazer mais alguma coisa, pai. Só isso, padre. Se eu fosse o senhor, pedia. E com aquela voz cavernosa, de música de terror. Eu fiquei com medo. Só isso, padre. Padre, se eu fosse o senhor, pedir. Ela quer levar minha alma. Que isso? Ai! Quase que ela arrancou minha alma. Como, pai? Ai! Só isso, padre. Gente, uma voz cavernosa. Ai, ai, ai. Pai, tem que filmar ela rindo aqui atrás, pai. Que isso? Dalva. Dalva, não faz isso não, Dalva. Tirou sua alma, pai? Nossa, eu fiquei com medo agora. Eu fiquei até espantado, ela me chocou. Que isso? Pronto, mas ela trouxe a folha. Ai, olha, eu vou até pegar com cuidado a folha. Cuidado, pai. Só com a ponta dos dedos. Assim. Cuidado, hein, pai. Que a nada pegou a coisa brava, Ó, nós estamos em 54%. Por favor. Depois desse mistério todo, esse terror todo. Depois da voz da Dalma tem que chegar a 100%. Da voz da Dalma. Só isso, padre? Gente. O padre tá até tremendo. Eu tô com medo. O padre tá tremendo com medo, gente. Eu fiquei com medo, ela conseguiu abalar comigo. Olha a folha como é que treme. Ela conseguiu abalar. Tá bom, eu continuo o programa. Eu levo até o fim o programa. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima. Ai, não tem não. Nós estamos com 54%. Vamos chegar aos 56, 58, 60. Cuidado, por favor, Dalva. porque senão eu não sei o que vai acontecer de mim. O que vai ser de mim no próximo programa com a Dalva. Só isso, padre? Gente, foi assim mesmo, gente. Veio das entranhas. Como é que ela conseguiu fazer aquilo? Eu não sei. Foi, pai. E fitou o olho em cima de mim, menino. Ela regalou o olhão. Que isso? Eu nunca vi isso na minha vida, não. Eu vi, pai. Eu tô do lado. Eu vi. Ela intimidou o senhor, pai. Ela me intimidou. Ela intimidou o senhor. Ó. Um olhar fixo, assim. Aquele olhar frio. Não é? Você percebe que não há lágrimas no globo ocular. Não é? Olhar seco. Nem lubrificação. Nada. Seco. Olhar seco. Tony, com a participação aqui da Ritinha. Sua bênção, Padre Marcos. Oi, Sandro. Sou a Rita Boa de tarde, Cássia, querida. da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Bar Vermelho, São Gonçalo. Parabenizando a toda a paróquia pela belíssima festa da padroeira no último dia 13. Em Parabéns. especial ao nosso pároco, Padre Pedro Paulo, que nos emocionou com uma queima de fogos linda. Oh, que legal. Deus abençoe a todos. Amém. Que bom, é isso aí. Em nossas festas paroquiais nós podemos agora retomar a presença das pessoas com queima de fogos, sinos e mais vai, Silvio. Boa tarde, Padre Marcos. Olha, sua bênção. Que bom que chegou segunda-feira. Que bom, segundou. Com o padre e rir muito. Sou Ana Cristina, sou da paróquia São Sebastião de Bento Ribeiro e o pároco é o Padre Alexander Prato. O senhor falou de ir no Parque de Madureira no fim do ano, então o senhor falou dos bairros e não falou de Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, eu vou esquecer Bento Ribeiro. Próximos de Madureira. É verdade, Bento Ribeiro. Olha, e nós estaremos lá, vai ser um festão. Olha, artista, nós estamos convidando o artista. Tem uma artista que é daquela região dali, sabe? Gente. Que está fora do Brasil, sabe? Calma, que a gente está gente. pedindo uma mensagenzinha dela, né? Tá fora, ela era daquela região dali, da Laje, sabe? E hoje ela tá fazendo sucesso danado nos Estados Unidos, né? Então nós estamos pedindo a mensagem dela para esse show também, para essa apresentação. Né? Para o Natal em família. Cada um vai levar um prato, você pode levar rabanada, levar castanha, levar peru, levar chester, cada um leva uma coisinha. E você passa o Natal ali. Carne de porco também, agora levar o pernil, pô. Imagina, Silvio Júnior, você carregando um pernil? No trem lotado? E o cheiro do pernil no trem? Ai, gente. E se o pernil cai no chão? Ai, a muvuca não vai perdoar. Levar um peixinho? Ai, a muvuca não vai perdoar. Ai, cair dentro. Vai chegar só com o osso. Só com o osso do pernil. É o Natal em família. Natal em família. E nós já estamos olhando lá para o Parque Madureira. Até no trem. Até no trem. Trem em Seria família. tão bonito se dos lugares, né, pudesse celebrar o Natal, o nascimento do menino Jesus, né? E ser menos comercial, ser mais assim de a gente poder estar juntos, a gente poder olhar pro outro e falar Feliz Natal, para todo mundo sair dando vez da bom dia, falar Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Seria muito bonito. E é isso que nós queremos propor para Madureira. Madureira. Vamos fazer lá. E outros lugares
certamente farão suas festas, mas dessa vez nós, no Vicariato Episcopal para a Cultura, vamos dar uma valorizada, hein? Eu quero aproveitar aquele espaço. Pronto, ela entra. Ela vai chegar, ela desmancha prazer, essa bendita. Ela desmancha prazer mesmo. Por isso que ela desmanchou o namoro dela. Pronto, isso, falei. Padre? Falei. Olha lá, ela vai aparecer. Falei. Então até rindo do namoro dela. Está na hora de terminar o namoro. É assim que ela faz. Vai terminar o namoro? Padre, agora vai entregar. Está na hora de você ir embora. Opa, ela fosse pro namorado? É. Falou mesmo? É. Olha lá. O Padre Leonardo veio confirmar. Ele tá ali, ó. Né, Leonardo? Né? É verdade, Padre Leonardo? Ranzinza, a nossa querida Fátima. Um abraço, meu querido. Fica com Deus, um beijão. Vamos lá, vamos juntos terminar. Porque a Ranzinza é capaz de vir aqui me tirar a força da cadeira. Quanto mais depois que ela mandou o namorado embora. Eu quero testemunha. Eu vou te sair direto pra delegacia. Mandou o namorado embora? Mandou o namorado, não vai mandar o senhor. Não é brinquedo. E ela tava amando, né, Padre? Tava amando e tal. Tá bom. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus que Ele mesmo nos console o coração e de modo muito especial, trazendo à memória o nosso irmão Haroldo, com toda a sua família, para que o Senhor o acolha bem, o Senhor acolha em sua eternidade e aos seus familiares o Senhor console. O Senhor seja sempre a esperança da ressurreição. Todos nós cremos que Jesus ressuscitou verdadeiramente e todo aquele que puser a sua fé em Cristo Jesus haverá de ressuscitar. E em Cristo Jesus, em Deus, nós nos reencontraremos e para sempre seremos felizes. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Tchau. Que pena. Acabou, mas segunda tem mais. Amigos do Cristo.